Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, a nossa aula de hoje vai ser uma aula, né, gravada. E aí, vocês, né, prestem bastante atenção, peguem o módulo na página, no capítulo, na unidade 3. Deixa eu pegar aqui a página. Na página 404. E você pode, né, seguindo a explicação, nós vamos falar sobre a era napoleônica, um pouco aí sobre Napoleão Bonaparte. A gente sabe que foi um grande personagem aí, né, considerado um grande personagem, principalmente após a Revolução Francesa. Então, eu fiz aqui de modo resumido uns slides para a gente poder, para ficar melhor a nossa explicação e você acompanhar daí. Então, Napoleão Bonaparte, a era napoleônica, o objetivo, né, relacionar e compreender as influências e mudanças no período napoleônico, e com base na BNCC, a gente vai identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Então, para começar aí, a gente vai retomar um pouco sobre a Revolução Francesa. Então, lembrando que a Revolução Francesa, ela foi um processo revolucionário que durou cerca de 10 anos entre diferentes governos, Assembleia Nacional, Convenção Nacional, Terror, Diretório, a burguesia se trouxe como parte central da Revolução. Então, na Revolução Francesa, que a gente viu lá na unidade anterior, a gente viu um povo, né, inflamado, a gente tinha ali uma divisão muito injusta dos estados na França, e toda a angústia e, vamos dizer assim, as insatisfações ou os prejuízos que aqueles povos estavam sofrendo desencadeou aí numa revolução, desencadeou aí numa luta pela liberdade. E aí a gente tem, né, aqui esta imagem, uma imagem muito famosa, chamada de A Liberdade Guiando o Povo, né? Então, e posterior a isso, a gente tem aqui um personagem importante que é Napoleão Bonaparte. O que foi Napoleão? Foi uma das figuras mais emblemáticas da história da humanidade, tinha genialidade como estrategista de guerra e grandes habilidades como político. Então, Napoleão, ele vai ser uma pessoa muito emblemática na história, né, na história de toda a humanidade. Era um grande gênio, considerado aí um gênio estrategista na guerra, né? Sabia traçar as questões nas lutas, nas guerras, e possuía grandes habilidades políticas. A gente tem aqui um quadro de Napoleão, né? Ao lado, uma pintura. Em 1798, Napoleão Bonaparte, então general com 29 anos, reúne forças militares e científicas numa expedição em direção ao Egito. É dessa invasão ao Egito que decorrem descobertas sobre o Egito Antigo e o desenvolvimento da egiptologia. Bonaparte aliou força militar e um entusiasta pela ciência. Então, vamos aprender mais sobre ele. Então, que a gente tem a pedra Roseta, né, que revela aí várias características do Egito Antigo. Então, a gente sabe que os países europeus, as grandes potências europeias, o que elas faziam? Elas iam em busca de outros territórios para crescer a sua nação, para fazer outras rotas de comércio, né? Então, havia uma expansão de território. E aí ele, né, aqui ele vai ser considerado, né, talvez um grande personagem aqui dentro dessas expansões. E aí, nesta viagem, em 1798, para o Egito, observe que ele tinha 29 anos, né? E aí, nessa expedição ao Egito, nesta invasão ao Egito, ele descobre, né, várias descobertas a partir de então sobre o Egito Antigo. Então, Napoleão Bonaparte formou-se na Escola Militar de Paris. Em 1792, com 23 anos, ele é promovido a capitão. Em 1796, já era personalidade conhecida e personalidade política influente na França. Em 1798, como general,
promove a expedição ao Egito e em 1799 liderou o golpe 18 Brumário e instala um novo governo na França, o consulado. Então, que é o que nós vamos ver aqui à frente. Então, o que foi o golpe 18 chamado aí Brumário, né? Golpe 18 Brumário. Você tem isso aí na sua página 405, né? Então, aí diz, a França encontrava-se em crise econômica e política, o governo do diretório perde forças. A imprensa, políticos, burgueses e militares já apontavam para Bonaparte como um possível salvador da pátria. Em 10 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte toma o poder da França, é o 18 Brumário. Então, no livro você vai ver aí o que era esse diretório. O diretório era o órgão responsável pelo governo e controlado pela burguesia conservadora. Não conseguia adotar medidas para contornar a situação. Então, aí, a gente tem aqui, dentro, né, dessa, vamos dizer assim, dessa conquista de Napoleão, ele vai encontrar uma França em crise, ele vai encontrar um país, né, sofrendo a crise política, sofrendo a crise econômica, e os burgueses, os militares, apontavam e viam em Bonaparte o salvador da pátria. E o salvador da pátria é aquele, né, vamos dizer assim, a quem se deposita a salvação dos prejuízos e do sistema de crise que se está vivendo. E aí, tem-se o golpe 18, conhecido aí como golpe 18 Brumário, que foi o termo que refere-se ao calendário republicano francês de 1792, os meses estão associados às estações. Completava-se a Revolução da Burguesia iniciada em 1789 na França. Com Napoleão Bonaparte no poder, a burguesia firmava sua liderança, inicia-se um novo governo, que é o consulado. Então, aí, o código, né, o 18, o golpe 18 Brumário, é uma data do calendário revolucionário, esse 18 Brumário aí, que é diferente do calendário que nós temos, e aí ele dissolveu o diretório e suas assembleias e aprovou uma nova Constituição e criou o consulado. Então, nós estudamos lá a partir, né, da Revolução Francesa, a criação das assembleias, a criação do diretório para poder decidir, né, os rumos políticos da França. E aí, com este golpe chamado de 18 Brumário, a gente tem Bonaparte assumindo o poder e destituindo aí, né, todo o diretório, dissolvendo todo o diretório, as assembleias, criando uma nova Constituição e criou o consulado. Então, na era napoleônica, o governo de Napoleão Bonaparte durou 15 anos, para vocês terem uma ideia, né? Que podemos dividir em duas fases. Então, ele ficou no poder no período aí de 15 anos, né? E aí teve-se duas fases, que foi o consulado entre 1799 e 1804. O governo era exercido por 3 cônsules, mas o poder de fato estava nas mãos do primeiro cônsul, no caso, Napoleão Bonaparte. O Império, Napoleão chega a imperador numa trajetória marcada por guerras, disputas expansionistas. Então, aqui nós temos sobre o consulado. Uma nova Constituição instituiu o consulado, formado por 3 cônsules, mas onde o poder era exercido pelo primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte. Manteve a República, mas com poderes ilimitados para Napoleão. Podia propor leis, declarar guerra, afirmar a paz. Então, a gente vê no consulado aí uma centralização do poder em Bonaparte. Então, ele, né, vai se instituir uma nova Constituição, chamada aqui de consulado, né, instituindo aqui o consulado, e aí ele era o primeiro cônsul. Então, existiam-se 3 cônsules e, sendo ele o primeiro cônsul, o poder estava exercido nele, né? O poder estava em quem? Em Napoleão Bonaparte.
Aí aqui vai dizer assim, essa concentração de poderes aliada ao apoio popular foi um impulso para uma política de recuperação da França. Uma de suas principais medidas voltadas à retomada econômica foi o incentivo à burguesia para investir no território nacional. Com isso, as finanças começaram a melhorar, principalmente após a criação do Banco da França, responsável pela emissão da moeda e pelo financiamento da agricultura e da indústria. Além disso, reorganizou o sistema de impostos e começou um longo processo de investimentos na infraestrutura da França e com a construção de pontes e melhoria nos serviços de correios. Controlava a imprensa e utilizava para se autopromover. Um exemplo disso foi a construção do Arco do Triunfo, em 1806. Realizou várias medidas para ampliar o sistema educacional francês. Então, aqui nós temos, né, no consulado, o controle da imprensa, e ele utilizava a imprensa para quê? Para se autopromover, para fazer a sua promoção. A gente tem aqui a construção do Arco do Triunfo, né, que vai ser um exemplo disso, né, o próprio nome já remete aí, né, Arco do Triunfo, né, dando esse destaque aí. Seguindo aqui, Napoleão e o consulado. Então, em 1799 foi estabelecido o governo do consulado e em 1802 Bonaparte tornou-se cônsul vitalício da França. Organizou o Código Civil Napoleônico, incentivou a industrialização na França, promoveu obras públicas de infraestrutura, concedeu liberdade de culto, que era o Estado laico, consolida a política burguesa. Então, o Estado laico é o Estado que não tem uma religião. Então, o Estado ele não tem uma religião específica. As pessoas escolhem a sua religião, cada um tem a sua crença. Então, no Estado laico, né, as pessoas elas têm liberdade para poder, vamos dizer assim, cultuar os seus deuses, fazer os seus cultos. Então, aqui a gente tem o quê? Há uma consolidação da política burguesa. O Código Napoleônico. Dentre as medidas de Napoleão, destacou-se seu Código Civil. Então, o que esse Código Civil garantia? Então, ele abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, protegia o direito à propriedade privada, separava o casamento civil do religioso e afirmava a igualdade de todos perante a lei. Ainda sobre o Código Napoleônico, ele proibia os sindicatos e as greves, mantinha a mulher submetida ao marido. O Código Napoleônico era um código civil que serviu de modelo para vários países, inclusive o Brasil. Então, quais os principais pontos do Código Civil Napoleônico? Esse código abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, protegia o direito à propriedade privada, separava o casamento civil do religioso e afirmava a igualdade de todos perante a lei, mas proibia os sindicatos e as greves e mantinha a mulher submetida ao seu marido. Então, aqui nós temos uma atividade aí, né, que é jogo rápido. Vocês vão pegar lá na página 408 e fazer essa atividade. Nós vamos fazer, né? Vocês vão realizar esta atividade aí e na nossa aula de amanhã nós faremos a correção, certo? Então, até amanhã, né? Até a nossa próxima aula. Um forte abraço. Qualquer dúvida, põe no grupo que eu estou disponível.